Vamos ler a palavra do Senhor? Por favor, irmãos, em Hebreus capítulo 13, versos de 17 a 19. Hebreus 13, 17 a 19 apenas nesta noite. Faz a leitura, você acompanha, por favor, trazendo a palavra de Deus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver continuamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui nessa noite, como aqui estivemos pela manhã, para cultuar o Teu nome, Senhor. E ali ouvimos algo instrutivo para nós acerca do 10º mandamento. Possamos refletir sobre isso nesta semana também, Senhor. Assim como naquilo que será falado a partir de agora. Usa-me, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, ó Deus, usa minha voz, usa-me, ó Pai, como filho, para falar exclusivamente da Tua palavra. E dá aos meus irmãos aqui nessa noite a condição de ouvirem, considerarem, terem a palavra de Deus aplicada aos seus corações e a nossa vida transformada dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, raramente em toda a sua história o mundo testemunhou uma revolta tão autoconsciente contra a autoridade. Essas palavras elas foram ditas pelo reverendo John Stott em seu livro Entre Dois Mundos, publicado a primeira vez em 1982. Para provar a afirmação de Stott, por favor, eu pergunto: quando você ouve as palavras autoridade e submissão, o que vem à sua mente? Você acolhe essas palavras como palavras certamente agradáveis, ou você se eriça, se levanta, não é? Isso lhe causa incômodo? Lembre-se, por exemplo, que a nossa nação foi fundada em uma rebelião contra a autoridade. E veja que nós temos um espírito nacional, um espírito desafiador, que exalta certamente os direitos individuais. Então, o conceito de submissão à autoridade, ele é tido como um conceito fraco, como um conceito muitas vezes ultrapassado. Lembremos também que a nossa cultura ela é influenciada pelo pós-modernismo, que sustenta, porventura, que não há uma verdade absoluta e que cada pessoa é livre para inventar ou interpretar a sua própria verdade como bem achar melhor. Assim, a sua verdade ela é boa para você, mas eu tenho a minha própria verdade e eu nunca me sentirei obrigado a me submeter à tua verdade. Quando falamos no campo do crer, você pode crer como quiser, mas você também deve me deixar crer assim como eu devo crer, ou seja, da minha maneira. Veja que a verdade ela não é autoritária, porque eu sou a autoridade sobre a minha vida e eu uso a verdade, ou pelo menos a minha verdade, para os meus próprios fins. Agora, diante disso, acrescente a ideia presbiteriana de governo eclesiástico, onde nós temos, porventura, os nossos concílios eleitos por voto dos seus membros, e então o nosso texto ele vai se tornar especialmente problemático para muitos. Obedecer os líderes e se submeter a eles, para muitos irmãos, é um texto difícil de se engolir. E a razão é porque somos presbiterianos. A nossa cultura é uma cultura anti-autoritária, ela é a cultura pós-moderna, e perceba que ambas as ideias elas vão militar contra a obediência e a submissão. Mas contra todas essas influências negativas, minando a submissão e a autoridade, nós chegamos então ao texto de Hebreus capítulo 13, 17 a 19,
E o texto começa dizendo o quê? Obedeçam aos seus líderes, submetam-se a eles. Perceba que esta palavra, assim como a demais escritura, é palavra inspirada da parte de Deus. E esses mandamentos também são certamente proveitosos para nós, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3,16. E assim nós devemos aprender a lidar com eles. Veja que esses versículos aqui eles são dirigidos a uma comunidade cristã, irmãos. Mas implicitamente também mantém e contém alguns deveres para aqueles que são líderes da igreja. Então, diante disso, nessa noite, rapidamente, para meditarmos na palavra de Deus, eu queria propor um tema. O tema está aí, na cara da gente, no texto. O dever do crente é obedecer e submeter-se e orar também pelos líderes religiosos da igreja. Então, a primeira coisa, qual é? O que o texto nos diz no verso 17? O nosso dever é fazer o quê? Obedecermos e nos submetermos aos líderes da igreja. E veja que essas duas palavras que aparecem no verso 17, obediência e submissão, elas estão muito bem traduzidas nesse texto e nesse contexto. E perceba que se há alguma diferença entre essas duas palavras, é que a obediência geralmente implica em seguir a direção ou mandamentos, enquanto a submissão envolve uma atitude daquele que se submete, ou deveria pelo menos se submeter. Veja que você pode obedecer externamente, enquanto você pode estar inclusive fervilhando em seu coração, não querendo se submeter às autoridades. Então, submissão implica em um espírito de cooperação, que deriva também de confiança. Você confia que os líderes, que os seus líderes têm os melhores interesses em seus corações. E assim você, como membro da igreja, vai caminhar junto com seus líderes. E veja então que no verso 17 o autor nos dá pelo menos duas razões pelas quais nós devemos obedecer e nos submetermos aos líderes da igreja. A primeira delas, você deve obedecer aos líderes porque eles vigiam a sua o quê? A sua alma, como aqueles que serão responsáveis por velar pela alma diante de Deus. E veja então que Deus tem constituído vários níveis de autoridade sobre a sua autoridade suprema. A propósito, nós devemos entender que toda a autoridade, irmãos, ela tem como característica a proteção. E por meio dela também Deus abençoa aqueles que estão debaixo dessas autoridades. Então veja que Deus vai, por exemplo, instituir autoridades dos governos civis para proteger, para abençoar os cidadãos, não é? Especialmente aqueles que são cumpridores da lei, daqueles que, porventura, pudessem prejudicar o todo. Então, essas autoridades constituídas, eles não visam apenas o bem daqueles que fazem o bem, mas a justiça àqueles que fazem o mal. E perceba que quando então o governo, esse governo civil, ele faz o seu trabalho, os criminosos são punidos, os invasores estrangeiros, não é? Eles são mantidos longe da nação, as pessoas conseguem então viver em paz. Mas veja também que na medida em que os líderes do governo eles se corrompem, ou eles negligenciam a sua função, o que acontece com os cidadãos? Eles sofrem. Deus instituiu o governo também e a autoridade na família. E Deus, irmãos, Ele nomeia maridos para terem a autoridade sobre Cristo, a fim de proteger e abençoar as suas esposas, a sua casa, os seus filhos. A palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que o marido deve sustentar a sua família, ele deve proteger a sua família do perigo físico, do perigo espiritual, ele deve abençoar a sua família, ele deve guiar a sua família pelos santos e retos caminhos de Deus. Um marido ímpio, por exemplo, que mal ou de uma maneira equivocada utiliza a sua autoridade apenas visando os seus fins egoístas, está abusando da autoridade que Deus lhe concedeu, e certamente ele responderá diante de Deus por isso. Mas o Senhor também nomeia autoridade sobre sua igreja. E a palavra de Deus nós vemos aqui também em 1 Pedro, não é? Deus nomeia ali presbíteros, pastores, para supervisionar, para pastorear o rebanho. E veja que a instrução dada a esses homens é que eles não devem o quê? Ser dominadores da igreja, mas exemplos do rebanho. Então veja que em todos os níveis, aqueles que têm autoridade nunca têm ou nunca estão em uma autoridade absoluta, mas sempre debaixo da autoridade de quem? De Deus. Agora veja que em nosso texto os líderes estão no plural. E isso é importante para entendermos, irmãos.
O Novo Testamento é claro quando ele diz que deve haver uma pluralidade de anciãos sobre a igreja local. E para quê? Irmãos, a liderança plural, ela é uma salvaguarda contra o abuso de autoridade. Nós, por exemplo, conhecemos igrejas que se autodenominam igrejas cristãs, que na verdade tem o quê? Um único líder. A igreja e o corpo da igreja responde ao quem? Ao único líder. Isso é, segundo a palavra de Deus, extremamente prejudicial para o corpo. Há grande possibilidade, por conta dessa liderança, de um abuso contra a igreja. Agora veja a diferença de um governo bíblico, quando nós falamos, por exemplo, sobre presbíteros, sobre anciãos instituídos sobre a igreja. Quando nós temos essa pluralidade, não é? Quando todos os presbíteros de uma igreja local têm lutado através de questões bíblicas em oração, e todos eles concordam, embora sim eles não sejam infalíveis, há uma boa chance de que eles estejam julgando de uma maneira correta, bíblica, temente a Deus. Sempre que houver espaço, irmãos, para discussões bíblicas sobre certas questões, elas devem acontecer. Há discussões que certamente são discussões sadias, há espaço para discussões bíblicas sadias. Mas percebam que quando os presbíteros, os líderes da igreja, eles chegam a um consenso sobre um determinado item, a igreja deve de fato seguir a liderança, a menos que seja claro que a liderança esteja se afastando das Escrituras, principalmente em um daqueles pontos que são pontos basilares da fé da igreja. E o texto é claro. O texto nos diz que a igreja deve então fazer o quê? Se submeter aos seus líderes. Agora vejam, irmãos, líderes abusivos, eles devem ser confrontados. Na verdade, líderes abusivos, eles devem ser o quê? Removidos, destituídos do seu cargo. João Calvino, quando comenta esse versículo 17, em seu comentário sobre essa epístola, ele diz o seguinte: o autor aqui fala somente daqueles que realizaram fielmente o seu ofício. Pois aqueles que não têm nada a não ser o título, ou melhor, que usam o título de pastores com o propósito de destruir a igreja, não merecem reverência e nenhuma confiança. Mas antes de deixarmos, irmãos, o assunto da obediência e da submissão aos líderes, deixa eu ser mais específico sobre o que isso não significa e sobre o que isso significa para nós. Primeiro, isso não significa que como um crente, como uma ovelha, como um membro da igreja, você vai seguir os seus líderes sem questioná-los. Ou seja, cegamente. E aí eu duvido que esse seja um problema para o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo ele tem uma tendência a ser o quê? Extremamente crítico. Então criticar não é o problema. A crítica ela deve o quê? Existir. E veja que a crítica ela deve existir mesmo em uma igreja que se propõe a seguir o quê? A Escritura. E veja que não é, mesmo numa igreja bíblica, examinar as Escrituras, irmãos, para ver se de fato naquela igreja há um ensinamento sadio. E perceba que isso não acontece apenas aqui na primeira igreja. O apóstolo Paulo ele teve que passar por isso com quem? Com os crentes de Bereia. E veja então, irmãos, que eu como pastor nessa igreja, eu dou boas-vindas, interagindo a todo e qualquer irmão que queira falar comigo sobre os meus sermões. E como certamente aqui aqueles que estão à frente do ensino da igreja têm toda a disposição de interagir com irmãos acerca do ensino, contanto que se observe um padrão. Qual é? Você, como eu, procuremos ser fiéis à Escritura, sermos submissos à palavra de Deus, até porque nem eu, nem nenhum dos meus colegas aqui, que devemos o ensino em nossas mãos, somos infalíveis. Infalível, só Deus e a sua palavra. Agora, aqui uma pergunta para nós. Amados, quando a igreja é responsável por obedecer e se submeter? E obviamente, quando os líderes ensinam o quê? A verdade de Deus, especialmente sobre mandamentos essenciais da fé, todos nós devemos então nos submeter à autoridade.
E perceba que não é a autoridade propriamente dos presbíteros, mas a autoridade de Deus a qual nós devemos nos submeter. E veja que se é uma área onde os cristãos piedosos podem diferir, nós devemos dar graças a Deus por discordarmos. Há coisas na Escritura, irmãos, que não são tão claras para nós. Há margens para algumas coisas, pelo menos para a discussão teológica sobre algumas questões. E nós podemos dar graças a Deus porque às vezes nós podemos discordar em algumas coisas que não são tão claras. Mas naquilo que de fato é a essência do Evangelho, são questões basilares da fé, essas nós não podemos fazer o quê? Abrir mão. E perceba que quando a liderança da igreja ela é fiel a essas questões que envolvem a Escritura Sagrada, irmãos, quando alguém se levanta contra a liderança, é alguém que simplesmente está liderando uma facção contra ela, nem que seja uma facção de um homem só. Então o que é necessário para a igreja, irmãos? É necessário que os irmãos, que o corpo de Cristo respeite o ofício daqueles que ensinam a palavra de Deus. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, verso 15, dizendo o seguinte: exorta, repreende, também com toda a autoridade. E ele então diz: ninguém te despreze. Veja que o que Paulo está dizendo era que desconsiderar Tito era desconsiderar o quê? Ao próprio Deus. Por quê? Porque Tito pregava exclusivamente a palavra de Deus, o Evangelho. E aqui, irmãos, eu tenho pelo menos em vista duas situações específicas, posso citá-las aqui nessa noite, nos quais os membros da igreja devem se submeter, mesmo que isso possa ser difícil. E deixa eu ilustrar isso com duas questões. Um certo ministro relatou um caso em que um pastor muito popular estava indo para a cidade dele. E até aí não tem problema nenhum. Nós, por exemplo, recebemos pastores aqui na nossa cidade, não é? Recebemos pastores para pregar no seminário, para darem aula aqui em nossa igreja. Quantas vezes nós já não recebemos pastores? Mas então ele conta a história que havia um pastor que estava vindo para a sua cidade. E ele era aquele pastor muito proeminente. Só que tinha um problema, irmãos. Esse homem havia adulterado. Ele havia deixado a sua esposa. E a igreja na qual ele havia saído era uma igreja que o havia exortado acerca disso, a abandonar esse relacionamento, a voltar para sua esposa. E uma vez que a igreja não obteve por meio do seu concílio, por meio do seu conselho, por meio dos seus líderes, fazer com que esse pecado ele fosse dissuadido, ou seja, ele não entendesse esse pecado e ele voltasse atrás na sua decisão, a igreja resolveu fazer o que com esse homem? Utilizava das marcas de uma igreja fiel, disciplinou esse pastor. Só que o pastor, irmãos, ele não aceitou a disciplina da igreja. E aí ele resolveu, por conta própria, seguir com o seu ministério. Então o que foi que esse pastor daquela dita cidade fez com o seu rebanho? Ele disse: olha, está chegando um pastor tal aí, que vocês bem conhecem, que é muito proeminente, mas ele teve esse problema, e ele foi excomungado da igreja. Então qual foi o pedido do conselho daquela igreja? Por favor, ninguém vá assistir esse pastor. Ninguém vá para a palestra. Por quê? Porque no entendimento do conselho daquela igreja, ir àquela palestra, ir ouvir aquele homem, era endossar o seu pecado. Mas para a surpresa daquele ministro da igreja, ele continua e diz o seguinte: fiquei triste ao saber que vários dos membros da nossa igreja foram de qualquer maneira. O que vocês acham que aconteceu, irmãos? O rebanho foi o quê? Desobediente, insubmisso. Mas ele segue e conta uma outra situação na igreja, a situação de uma mulher que era viúva, uma mulher proeminente, ativa na igreja. E essa mulher simplesmente resolveu casar com um homem ímpio, incrédulo. E o conselho dessa igreja, a liderança, fez de tudo com essa mulher, para que ela não entrasse nesse relacionamento, certamente que não glorifica a Deus. E veja que essa mulher, ela sabia que isso era pecado. E desde que ela tinha então uma certa proeminência na igreja, o seu pecado poderia erroneamente influenciar outras mulheres na igreja a simplesmente terem a mesma atitude, outras solteiras da igreja agir da mesma forma. Mas aí o que acontece? Ela não voltou atrás, ela casou com um homem ímpio,
e a decisão do conselho foi sábia, eles excomungaram essa mulher da comunhão da igreja, mas é impressionante que algumas das mulheres da igreja continuaram a ter comunhão com ela, em desobediência à prescrição de 1 Coríntios capítulo 5. O que é que diz a palavra? Quando alguém é excomungado da igreja, você deve tratá-lo como gentil e publicano. Ele não é crente. Insubmissão, mais uma vez, desobediência à liderança da igreja. Mas eu vou acrescentar uma que não está aqui. E eu preciso fazer isso. Muito se fala, irmãos, quando há recepção de membros aqui na igreja, que nós fazemos um voto com a nossa igreja local. Nós fazemos parte de uma igreja universal, uma igreja católica. Mas nós somos membros de um corpo local. Foi aqui que Deus nos colocou para servirmos ao nosso Deus. E percebam, irmãos, que há uma certa preocupação, não apenas aqui, mas em tantas outras igrejas, em algo que é muito proeminente à vista hoje em dia. É que há muitas pessoas que estão de igreja em igreja, ou seja, fazem parte de uma igreja, eles são orientados, inclusive enquanto são recebidos como membros da igreja, aqui eles estarão o quê? Apoiando assiduamente o trabalho da igreja. E principalmente naquilo que diz respeito ao santo dia do Senhor. Então, a obrigatoriedade de todo e qualquer crente que fez voto com uma igreja local é: no dia do Senhor estará onde? Aqui. Mas o que é que nós temos percebido, não apenas aqui, mas em outras tantas igrejas? É que os membros se sentem comodamente resolvidos e tranquilamente em suas consciências achar que um domingo podem estar aqui, outro domingo podem estar na igreja A, outro domingo na igreja B, outro domingo na igreja C. Irmãos, exorto-os, não façam isso. É desobediência àquilo que você fez aqui quando você foi recebido como um voto. O seu lugar de servir ao corpo de Cristo é aqui. Existem questões de ordem extraordinária? Existem. Mas a regra é: você deve servir a sua igreja, é estar aqui. Mas eu vou adiante. Disciplina na igreja, irmãos, é uma questão extremamente difícil. Porque há sempre aqueles na igreja que têm o quê? Laços emocionais com aquele que está sendo disciplinado. E veja que alguns sempre sentem pena da pessoa e acabam inclusive instando outros, trazendo outros para perto, na igreja, para que essas pessoas mostrem graça e misericórdia e não julgamento sobre a vida daquele que está sendo disciplinado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que a gente precisa aprender. A disciplina, para ser eficaz, ela deve ser uniformemente aplicada. E eu vou explicar isso, o que é isso para vocês. Se alguns membros continuam em comunhão com uma pessoa disciplinada, e eu vou dizer com base em quê? A comunhão é mantida com alguém como se nada tivesse acontecido, ou como se o pecado estivesse sendo por aquele que está compadecido. Não, esse pecado não foi tão grande, olha, deixa isso para lá, olha, foi uma coisa, foi um acidente que aconteceu. Irmãos, a penalidade está sendo diminuída e o aproveitamento da disciplina é prejudicado. Deixa eu exemplificar melhor isso para você. Quando os pais vão disciplinar os filhos. E quando os pais não estão uniformemente resolvidos na disciplina dos filhos. Um pai quer fazer uma coisa e outro pai quer fazer outra coisa, Pai e mãe não concordam. Aí a criança olha para isso, reconhece essa dificuldade e ele vai achar que o quê? Que ele pode fazer o que bem entender. Por quê? Porque não há uniformidade na disciplina dos filhos. Os filhos vão achar então que vão ficar sem qualquer penalidade, porque o pai e a mãe não concordam. Percebam então que a obediência à liderança, irmãos, da igreja é especialmente importante se a igreja inclusive tiver que disciplinar alguém, um elemento pecador. Vamos manifestar misericórdia? Sim. Graça? Sim. Certamente que sim. Mas nunca passar a mão na cabecinha da pessoa e muito menos no pecado da pessoa. Mas há irmãos que sempre tendem a fazer o quê? Minimizar a disciplina. Irmãos, disciplina é disciplina. E o corpo da igreja está envolvido nisso. O segundo aspecto, quando nós falamos então sobre submissão e obediência, como você deve fazer isso, ou por quê? É porque você, quando desobedece, causa tristeza e você se prejudica. Veja comigo a parte B do verso 17. Ele diz lá:
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que eles façam isso com o quê, irmãos? Com alegria, e não gemendo. Porque isto não aproveita a quem? A vós outros. A obediência aos líderes, o verso 17 está dizendo, é para o seu benefício. A desobediência à liderança, ela não é o que? Diz o texto, ela não é proveitosa para o rebanho. Veja, meu irmão e minha irmã, Deus designou a autoridade para proteger. Ele designou a autoridade para abençoar você. E veja que se você então desobedece aos líderes da igreja, que estão proclamando a palavra de Deus, que estão pastoreando a vossa vida, você não está diretamente apenas ou primariamente desobedecendo a esses líderes, você está desobedecendo a Deus. E a Escritura nos adverte por várias vezes que a desobediência a Deus, ela tem sérias consequências. Eu vou convidar você a abrir comigo Gálatas capítulo 6, por favor. Versos 7 e 8, Gálatas 6. Eu vou pedir para que você leia comigo. O que é que diz a palavra? Leiamos. Não vos de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Novamente, irmãos, algumas questões implícitas, dentro dela, uma. Perceba que os líderes são homens conscienciosos que andam segundo os padrões de quem? De Deus. Os filhos espirituais, como os nossos filhos naturais, é o que o texto nos ensina, eles podem ser fonte imensa de alegria, mas também fonte imensa de quê? Tristeza. Vejam o que ele diz no verso 17: para que façam isso com alegria e não o quê? Gemendo. Meus amados, todos os pastores já tiveram em ocasiões frequentes, tanto de alegria como de gemidos pelas pessoas do rebanho. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer aos Tessalonicenses: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. O apóstolo João ele diz: eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos estão andando no quê? Na verdade. Mas vamos nos lembrar aqui de uma ocasião em que Paulo vai agonizar. Vai estudar a carta de Paulo aos Gálatas para você ver. Paulo vai trabalhar ali o que? A perspectiva da deserção de muitos deles acerca da verdade. E Paulo escreve para aqueles irmãos com extrema tristeza, gemendo em seu coração e em sua alma, porque ele vai dizer que alguns irmãos haviam começado tão bem, não é? Em coisas espirituais, e agora estavam retornando aos velhos rudimentos, às concupiscências carnais, dando espaço para essas coisas na vida. Paulo então está surpreso com aqueles irmãos, sofrendo por aqueles irmãos. Quando Paulo vai lidar com a igreja de Corinto, por exemplo, ele diz assim: olha, por causa de muita aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Veja que Paulo, irmãos, ele não estava preocupado com o seu próprio bem-estar, com a reputação do seu ministério, mas com o bem-estar e a glória de Deus. E Paulo sabe, como todos os pastores, irmãos, que muitas vezes os filhos espirituais eles fazem com que os pastores gemam, porque Paulo sabe, assim como todos os pastores, que a desobediência vai prejudicar tanto você quanto o bom nome e a honra de Cristo. Ainda assim, você deve obedecer os seus líderes. Por quê? Porque eles estão velando por vocês, irmãos, por suas almas. Porque você muitas vezes lhes causa tristeza. E porque quando você desobedece, você está causando sofrimento para quem? Para você mesmo. Mas quando falamos sobre obediência e submissão, ainda há um terceiro ponto, irmãos. Você deve obedecer aos líderes, obedecendo às exortações da palavra de Deus. Eu vou me adiantar um pouquinho no texto, eu não li esse versículo, mas lá no verso 22 diz assim: rogo-vos ainda,
irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Alguns podem pensar, irmãos, que uma carta de 13 capítulos não é algo muito breve. Para que você tenha ideia, para você ler essa epístola em voz alta, ou para você mesmo, você vai gastar em média 30 ou 40 minutos para ler essa epístola inteira. E dado ao assunto pesado que ela tem, isso não é tão ruim, não é? Porque ela vai nos atrair de fato essa leitura. Você vai perceber, pelo menos na leitura, que por 3 vezes o autor ele vai indicar que ele poderia ter escrito muito mais, ele poderia ter falado muito mais, ele poderia ter exortado muito mais, mas na verdade ele se conteve. E é interessante que, como pastor, eu me identifico com isso, porque a palavra exortação, segundo Atos 13, é algo que aparece inclusive na pregação da palavra. E por que eu me preocupo com isso, irmãos? Porque nós temos igrejas hoje também que tem pregado que um sermão só deve ser pregado no máximo de 15 a 20 minutos. Essa não é uma realidade ainda tão latente em igrejas reformadas, mas eu temo por isso. Há igrejas em que pastores são obrigados a pregar no máximo 30 minutos, 20 minutos. E há outras igrejas em que a liturgia dura tanto tempo que o que sobra para o pastor pregar e fazer uma exposição é de 15 minutos. E há quem concorde que uma boa exposição pode levar pelos 15 minutos. Mas eu fico tremendamente preocupado por isso. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que o sermão dure apenas ou menos de uma hora, ou mais de uma hora, você deve suportar e procurar obedecer. Veja que a palavra suportar, ela é traduzida nesse texto, como também quando Paulo vai fazer a aplicação dela em 2 Timóteo, como algo que tem uma aceitação válida. E veja que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 2 a 4, depois que ele ordena Timóteo aqui, que ele pregue a palavra, não é? E ele vai falar e vai incluir na pregação da palavra a questão da correção, da reprovação, de se repreender o rebanho. Paulo vai acrescentar o seguinte: porque chegará o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos, e eles vão se recusar a dar ouvido o quê? A verdade. Veja que a razão pela qual você deve suportar essa doutrina é que ela frequentemente vai confrontar, irmãos, como você pensa e como você vive, mostrando muitas vezes que o caminho que você está trilhando é o caminho diferente do caminho de Deus. E veja que, porque querem agradar as pessoas, muitos pastores, irmãos, eles evitam declarar todo o propósito de Deus, como diz a palavra de Deus em Atos 20. Eles pensam que, por exemplo, a doutrina da eleição é uma doutrina controversa, então eles não pregam isso. Perceba, mesmo que esteja na Bíblia para o nosso benefício espiritual, muitos não querem pregar todo o conceito de Deus. Há aqueles, inclusive, quando vão pregar nesse texto aqui, eles vão se esquivar desse texto. Por quê? Porque esse texto fala de obediência, porque esse texto fala de submissão. Há muitos que não querem, por exemplo, entrar na perspectiva da liderança masculina no lar, na igreja, em casa. Por quê? Porque isso pode perturbar, inclusive, feministas que estão dentro da igreja. Isso só nos mostra uma triste realidade, irmãos. Que a Bíblia se tornou para muitos cristãos um livro de trivialidades que permitem que todos estejam vivendo como querem e não como Deus quer. É claro, irmãos, que quando nós falamos sobre exortação, aqui no verso 22, isso deve ser feito com paciência, isso deve ser feito com amor. Quando nós falamos sobre exortar, e é o que a palavra de Deus faz quando ela é pregada, irmãos, nós precisamos entender que nós devemos dar tempo para que as pessoas possam refletir acerca da verdade, à medida que elas crescem em Cristo. Nós vamos nos lembrar aqui, por exemplo, o crescimento físico e o crescimento espiritual, o crescimento emocional, ele leva o quê? Ele leva tempo. Ninguém vai desenvolver as questões de maturidade do dia para a noite, de um fim de semana para o outro. Mas perceba que o crescimento em Cristo, irmãos, ele deve levar os membros da igreja a suportar as exortações espirituais dos seus líderes. Então, meus amados, não desprezem as coisas com as quais muitas vezes vocês não concordam na igreja. Volte para as Escrituras.
Veja se essas coisas que a liderança tem manifestado à igreja, elas são coisas bíblicas. Então, submeta-se a elas como palavra de Deus, porque elas não são palavras de homens. Diante disso, deixa eu trazer para você uma pesquisa que foi feita. O pastor fez algumas pesquisas e ele descobriu que a maioria das pessoas não se prepara de maneira significativa para o culto. E ele disse: em uma igreja comum, menos da metade dos fiéis oram pelo encontro deles com o sermão. Menos de um terço ora pelo seu pastor e pela preparação do seu sermão. E mesmo quando a passagem é claramente anunciada uma semana anterior, apenas um em cada 5 crentes consegue ter tempo de ler a Escritura antes de ir para a igreja. Veja que se você quiser suportar a palavra de exortação que eu prego aqui a cada semana, que os irmãos ensinam aqui a cada semana, eu gostaria de encorajar você a orar para que o teu próprio coração seja receptivo à verdade de Deus. Ore por mim. Irmãos, o pastor precisa da oração da igreja, enquanto ele prepara a mensagem, enquanto ele estuda, enquanto ele prega, para que o pastor, pelo menos, diante de toda a sua inabilidade e incapacidade, ele pregue a palavra de Deus de uma maneira fiel. Eu exorto você, irmãos, a passar algum tempo durante a semana revisando aquilo que você ouve aqui no domingo à noite. Revise o sermão em sua casa. Medite como esse sermão, porventura, que você aqui ouviu, que você anotou em seu caderno, ele pode se aplicar ao meu coração. Eu lembro-me aqui de uma frase que me marcou demais no seminário, irmãos, e dizia o seguinte: a eficácia da minha pregação não depende apenas de quão bem eu prego, mas de quão bem você também ouve. Lembre-se que até mesmo Jesus, o maior pregador de todos os tempos, irmãos, exortou a sua audiência. Em Lucas capítulo 8, 18, ele vai chamar as pessoas. Ele vai dizer: olha, cuidado como vocês têm ouvido. O seu primeiro dever, meu irmão e minha irmã, é obedecer aos líderes eclesiásticos. E isso significa principalmente obedecer a palavra de Deus que eles pregam. Mas há um segundo aspecto e último nessa noite, verso 18. Olhem comigo, por favor. Ele diz: orai por nós. Orai por nós. Seu dever é orar pelos líderes da igreja. Ore por nós. Veja, irmãos, que é instrutivo que Paulo frequentemente pedisse oração. Paulo é um exemplo disso para a gente. Em Romanos capítulo 15, versos 30 a 31, Paulo vai pedir aos seus leitores que eles lutassem com ele em suas orações por ele, que ele fosse resgatado daqueles que eram desobedientes. E Paulo ora para que o seu ministério se mostrasse aceitável para os santos e que ele pudesse vir a visitá-los com alegria pela vontade de Deus. Isso é Paulo orando, Paulo pedindo oração para os crentes. Em Efésios, no capítulo 6, verso 19, Paulo mais uma vez ora e ele pede orações da igreja para que ele possa abrir a boca e proclamar o Evangelho de uma maneira corajosa. Imagine então, será que Paulo precisava orar para que ele pudesse proclamar o Evangelho de uma forma corajosa? Quanto mais nós, irmãos. Em Colossenses 4, de 3 a 4, Paulo pede oração para que Deus abra uma porta para a palavra e que ele possa deixar claro a pregação do Evangelho. Novamente nós nos perguntamos: será que Paulo tinha dificuldade em deixar o Evangelho claro? Ainda assim, Paulo faz o quê? Ele ora e ele pede oração para a igreja. Em 1 Tessalonicenses 5:25, ele simplesmente exclama: irmãos, orem por nós, rogai por nós. Na sua segunda epístola para essa mesma igreja, no capítulo 3, verso 1, ele pede oração para que a palavra de Deus se espalhe rapidamente e para que a palavra de Deus ela seja glorificada e que ele seja resgatado de homens perversos e maus. E em Filemão, verso 22, ele espera que através das orações de Filemão ele possa voltar a ver esse conservo, que ele possa retornar à presença, visitar esse irmão em breve. Então perceba, irmãos, se Paulo esteve ciente de sua necessidade de oração, quanto mais o resto de nós que tentamos, de fato, que servimos ao Senhor. Nós deveremos exclamar, então, como Paulo exclamou: quem é adequado para estas coisas? Em 2 Coríntios capítulo 2. E em nosso texto, o autor pede mais uma vez isso, irmãos, a semelhança do apóstolo Paulo.
E veja que ele coloca pelo menos 2 áreas de oração acerca dos líderes. 2. A primeira delas, ele pede para que esses líderes, a gente ore pelos líderes na batalha com uma boa consciência acerca de todas as coisas. E veja que aqui há um contexto envolvido nisso. Há uma discussão acerca do tradicionalismo na igreja, dos mais antigos. Está lutando com isso. E ele vai trabalhar algumas coisas difíceis, irmãos. Ele confronta esses irmãos que queriam se apegar aos costumes judaicos, enquanto ainda tentavam seguir a Cristo. E ele diz: olha, vocês não podem agir dessa maneira. Se vocês retornarem ao judaísmo ou tentarem misturar alguma coisa com a fé em Cristo, então vocês enfrentarão o julgamento de Deus, porque vocês estão simplesmente diluindo o Evangelho. Aqueles homens com os quais ele está lutando aqui, com os quais ele está debatendo, estavam discutindo também com outros da igreja. E eles estavam indo longe demais. E esses homens estavam acusando o autor, então, dizendo: olha, ele está pervertendo o caminho dos nossos pais. Ele está falando mal, porventura, de Moisés, e que as coisas que Deus fez na igreja por meio de Moisés, no meio do seu povo, não são mais válidas. E aí o autor diz então o quê? Eu entendo quão difícil é o meu ensinamento para vocês, mas olhem comigo, por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila. Meus irmãos, um dia ou outro, todo pastor que é fiel, ele tem que dizer, ou ele tem que fazer algumas coisas de tempos em tempos, sem dúvida, na igreja, que vão ofender alguém na igreja. Se ele for bíblico, se ele tiver um compromisso com Deus, alguma vez na igreja ele vai agir de alguma forma em que algumas pessoas ou alguém na igreja vai se ofender. E muitas vezes, sabe quem são essas pessoas? São os mais tradicionais, os tradicionalistas. Quando você chega, porventura, e é interessante isso, irmãos, é impressionante isso, às vezes nós não valorizamos. Quanto a igreja evoluiu de uns anos para cá. Nós nos lembramos, por exemplo, quando falamos sobre presbiterianismo, como nós relegamos ao passado os nossos símbolos de fé. Há quem diga que nós nos afastamos dos nossos símbolos de fé por mais de 50 anos. Você sabe o que uma igreja é, uma denominação se afastar dos seus símbolos de fé por mais de 50 anos? O que isso causa dentro da igreja? É por causa disso que nós temos uma série de doutrinas dentro da igreja que não são doutrinas presbiterianas. E aí, de um tempo para cá, pelo menos de uns 20 anos para cá, ou até mais próximo, nós temos resgatado esses valores e como a igreja ela tem evoluído em seu processo de prestar um culto melhor a Deus. Como o ensino da igreja ele tem de fato melhorado. E aí, quando você chega numa igreja que não tem essas coisas, que ainda vive sobre aquelas perspectivas do passado, como em algumas das quais eu estive, que nunca sequer haviam ouvido falar dos nossos catecismos, da nossa confissão, eles dizem: não, mas você agora está querendo mudar, nós nunca fizemos isso antes, isso nunca existiu na igreja. E aí vão nos acusar muitas vezes de causar mudanças, inclusive na hora do ensino, dizendo: olha, vocês não têm respeito pelas coisas antigas. Vão nos acusar de desunião dentro da igreja. E às vezes vão tentar até fazer um acordo. Como? As mudanças podem ser implantadas, mas aquelas questões antigas devem ser o quê? Mantidas dentro da igreja. Pressão. E aí a gente vai entender porque alguns pastores, irmãos, eles capitulam e jogam política na igreja. Se tornam políticos na igreja. Por essa razão, irmãos, nós devemos orar pelos nossos líderes. A igreja tem que orar pela sua liderança, para que a sua liderança se mantenha fiel, firme e mantenha uma boa consciência diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração da sua liderança. Nós precisamos orar pelos nossos líderes, irmãos. Haja o que houver em toda e qualquer situação, para que eles sejam de fato fiéis. Mas a segunda questão, já indo para o fim: ore para que eles sejam libertados de circunstâncias ou dificuldades que estão além do controle deles. E veja o que o texto ainda nos diz. O verso 19 diz assim: rogo-vos com muito empenho que ainda assim façais, a fim de que eu vos seja o quê? Restituído. O autor está pedindo que eles orem ainda mais, para que ele possa ser restaurado quanto antes. Há uma situação aqui, irmãos, nós não sabemos qual é a situação, nós não temos essa informação,
mas que impede o autor dessa carta a visitar os irmãos. E era algo que estava o quê? Fora do controle desse líder. E percebam então que o pedido desse homem à igreja para que ore por ele, mostra que Deus é maior do que toda e qualquer circunstância que enfrentamos, e que a oração é o nosso meio de sermos abençoados com aquele que é o poder de Deus. Veja, a oração, irmãos, não é apenas um gesto educado, que mostra, por exemplo, uma preocupação fraternal de uns para com os outros. A oração não é só isso. Deus ordenou a oração como uma das maneiras pelas quais Ele derrama a sua graça sobre a igreja. Tanto é que nós cremos que a oração é um meio de quê? De graça. A oração, irmãos, ela nos mostra que nós não somos pessoas competentes que precisam apenas, não é, de um pouco da ajuda de Deus de vez em quando, mas que somos totalmente inadequados, a menos que Ele trabalhe em nós, e inclusive através das nossas orações. Então veja, que se mais irmãos da igreja, que se mais crentes orassem mais regularmente pelos seus líderes, pelos seus pastores, talvez nós tivéssemos menos divisões nas igrejas, menos pessoas deixando as igrejas, inclusive por questões insignificantes. Eu quero concluir, irmãos. Eu quero concluir com uma história sobre Charles Spurgeon. Diz que Charles Spurgeon, em uma das visitas que ele fez ao continente, ele conheceu um ministro americano. E esse ministro chegou para Charles Spurgeon e disse assim: há muito tempo eu queria te ver. Muito tempo. Há muito tempo eu queria te perguntar algumas coisas, pelo menos duas delas. E ele disse o seguinte: em nosso país, na América, há muitas opiniões quanto ao segredo da tua grande influência. E ele perguntou para Spurgeon: como é que você avalia isso? A resposta dele foi a seguinte: o meu povo ora por mim. A minha igreja ora por mim. Meus amados, eu não tenho os dons de Spurgeon, eu não tenho o poder de Spurgeon, mas se eu tivesse que pedir uma coisa a você nessa noite, como pastor dessa igreja, é: ore por mim. Mas não apenas por mim, eu não sou o único pastor dessa igreja. Orem por aí, irmão. Orem por Auriesley. Orem por Elana. Orem por Fernando. Orem por João. Orem por Emerson. Orem por nós, irmãos. Vocês não sabem o quanto nós precisamos das suas orações. Vocês não têm. Vocês não sabem. Mas a esses mesmos colegas eu quero dirigir umas palavras. Quero relembrar-los, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e o presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, irmãos, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Tanto para as ovelhas quanto para os líderes, é de que em Cristo nos sejam, irmãos, supridas as condições para piedosamente fazermos assim, lembrando que Ele é o nosso maior e perfeito exemplo de obediência. Eu posso citar aqui pelo menos duas coisas para a gente finalizar. Em João capítulo 6, verso 38, Jesus mostra a sua submissão à autoridade do Pai, quando Ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mas em um dos seus momentos de maior agonia, Jesus foi obediente e foi submisso.
Vocês se lembram aquele instante que Jesus vai ao jardim do Getsemane, e ele vai orar, e ali de joelhos a Bíblia diz que Jesus ele estava tão estressado, irmãos, ali, estressado no bom sentido que eu falo, tão profundamente agoniado, que a Bíblia diz que ele suou gotas como de sangue. E naquele instante, lá em Mateus 26, 42, nos é relatado esse momento na história, ele diz assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, que se faça a tua vontade. A palavra nos ensina, irmãos, que em submissão Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Que em Cristo Ele nos dê a habilidade e a condição para também sermos obedientes, irmãos. Em primeiro lugar a Ele, mas também a liderança fiel de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de mim, pecador, chamado, Deus, para ser um pastor, líder da tua igreja, assim como os meus irmãos do conselho. Senhor, nos ajude em nossas fraquezas, seja, ó Deus, com as nossas inabilidades, com a nossa incapacidade, ó Deus bendito. Nos dê, ó Deus, graça, nos dê a misericórdia do Senhor, nos mune, ó Deus, com sabedoria do alto, para pastorearmos o rebanho do Senhor com muito temor, Senhor, com zelo, com obediência ao Senhor, sempre pautados, ó Deus, na tua santa palavra. O meu rogo, Pai, que o Senhor capacite cada vez mais o conselho desta igreja, temente a Ti, ó Deus, em humildade, e que nós tenhamos a consciência daquilo para o qual fomos chamados, ó Deus. Jamais haja, ó Deus, um desejo em nosso coração de sermos dominadores da igreja, de fazermos algo por partidarismo, de, ó Deus, retermos a disciplina para alguém que porventura é da nossa própria família, mas que possamos agir de igual modo para com todos, ó Deus, em amor, em graça, em misericórdia, com perdão. Ajuda-nos então, ó Deus, a sermos bons pastores da igreja, modelos desse rebanho, que amam cada irmão desta igreja, Senhor. Então trabalha no nosso coração, Pai, perdoe também o nosso pecado, nos torne como líderes dessa igreja, modelos de retidão e de piedade também. Auxilia-nos, ó Deus, mais uma vez eu suplico, nós precisamos do Senhor em nossa vida. Mas eu rogo também, Pai, pelos teus filhos, pela igreja, pelas ovelhas, que possam também orar por nós, pelos líderes, que possam, ó Deus, se lembrar de nós em suas orações, daquilo que diz respeito ao ensino, às nossas vidas, às nossas famílias, Senhor. E que olhem para nós como um reflexo do próprio Cristo. De fato, como bons pastores, que quando precisarmos, ó Deus, sermos corrigidos, os irmãos também usem de brandura para conosco. E quando precisarem, ó Deus, terem com o conselho da igreja, venham ao conselho da igreja, porque tem total liberdade, porque somos irmãos uns dos outros. Mas que, ó Deus, intercedam por nós, que nos ajudem, que sejam submissos enquanto nós assim nos mantivermos fiéis à palavra do Senhor. Então ajude a tua igreja, Senhor, a que haja, ó Deus, consonância e unidade entre o corpo e a liderança desta igreja, visando sempre a glória do teu nome, visando a paz na igreja, a unidade na igreja, a união na igreja, Senhor. Assim nós rogamos nessa noite, suplicamos e agradecemos a tua obra no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém.